Hoje, nós vamos nos ater praticamente à audiência pública de ontem, o roubo da capela e a inauguração da farmácia popular. Então, eu acredito que nós vamos fazer um jornal sem intervalo para deixar bem mais descontraído hoje. Primeiramente, nós temos que falar da inauguração da nova sede da Central de Medicamentos, que era para ser a semana que vem, foi antecipado para hoje a Central de Medicamentos. Só para vocês se atualizarem ou a gente rememorizar algumas coisas. A Central de Medicamentos ela estava lá na Paula Bueno, lá próximo da rotatória. Inclusive estava tendo alguns problemas de queda de energia, o local estava tendo infiltração de água, estava tendo alguns problemas. Então agora está indo para um prédio novo, está ali bem próximo do shopping, por sinal está numa grande área. Então nós vamos ver agora a matéria da inauguração dessa farmácia e o vídeo onde o secretário da Saúde está falando dessa inauguração da farmácia, da Central de Medicamentos. Vejam só. Mais uma entrega na área da saúde. Agora é a vez da Central de Medicamento Especializado. Um local amplo, moderno e climatizado para atender da melhor forma a nossa população. Na Central de Medicamentos Especializados terá 3 farmácias, a judicial, alto custo e controlado. Tudo isso para trazer maior comodidade e acesso à população. A Central de Medicamentos Especializado está localizada aqui na rua Hugo Pancieira, número 600, de frente ao Shopping Buriti. É o governo do prefeito Rodrigo Falsetti, trabalhando com compromisso e cuidado com a saúde da nossa população. A Central de Medicamentos agora está nesse prédio amplo, bem próximo ali, praticamente na rua do shopping, na lateral ali. E lá dentro, ela vai estar dividida em 3 setores, como o secretário falou agora. Primeiro setor, o judicial. O que é o setor judicial? São aquelas pessoas que impetraram a ação na justiça, a justiça concedeu à população o direito de receber esses medicamentos do município, do estado e assim vai. Então, eles vão ter uma área específica para retirar esses medicamentos. A segunda área são os medicamentos de alto custo. Sabe aqueles medicamentos que são mais caros que o poder público fornece? Tanto o governo federal, quanto estadual, quanto municipal? Então, esses medicamentos vão ter uma área específica. E o último setor, que são os medicamentos controlados. 3 setores. Eu só fico pensando, já que tem uma área tão grande como essa daqui, por que eles não colocam todos num lugar só? Nós não temos aquela farmácia que eles falam que é a farmácia do povo, que está dentro da faculdade Maria Imaculada? E agora nós temos um prédio grande, por que eles não colocam tudo num setor só, num local só? Já que nós temos um prédio como esse, grande, que a prefeitura já alugou para comportar, teoricamente, 3 farmácias, a judicial, a de alto custo e a de produtos controlados. Por que já não põe no mesmo local a farmácia popular? Simples, já tem, coloca tudo no mesmo local. Economia de pessoal, de meios, de local, vai estar tudo ali. Uma coisa que às vezes fica até... A gente começa a pensar e fala assim, por quê? Se é por quê não é assim. Então, não sei. Nós tivemos hoje pela manhã, não é ontem, não foi à noite, não foi nada. Foi hoje pela manhã. Mais precisamente, na hora que a banca, aquela banca que tem ali na capela, do lado da igreja, a hora que ela abriu,
Isso mesmo. A hora que ela abriu, os marginais chegaram e tomaram. Tem aí o primeiro vídeo, que é curtinho, que mostra a hora que eles chegam na banca, não dentro da banca, a hora que eles tomam a proprietária da banca. A hora que eles chegam na banca, se tem, coloca só esse vídeo da chegada deles na banca, como que eles rendem a proprietária da banca. Vejam só. Vocês viram, na hora que está chegando, eles rendem a mulher? E detalhe, vocês conseguem observar a violência com que eles pegam a vítima? A violência deles para com a vítima. Se a polícia pegar e agir com eles da forma como eles agem, fala assim, nossa, cadê meus direitos? Agora olhem a situação que é pior ainda. O que eles fazem com ela dentro da banca. Olha só. Deita, logo, vai logo. Dinheiro, vai. R$1. Não, eu tô quietinho. Dinheiro. Não reage, meu filho. Não reage. Tá aqui, ó, na gaveta. Aqui, ó. Se reagir, eu te mato. Tá aqui na gaveta. Não reage. Tá na gaveta. Pro seu bem, não reage. Tá Gritar. na gaveta. Não reage. Eu tô quietinho. Não reage. Se reagir, eu te mato, seu desgraçado. Eu tô quietinho. Olha lá, caixinha de moeda lá. Aí o dinheiro. Lá, caixinha de moeda lá. Não reage, eu te mato. Ó, Eu não reage. Eu tô quieto. Eu não lá, reage. caixinha de moeda lá. Lá, tem as luzinhas pra lá. Eu não reage, eu te mato. Não reage, eu te mato. Não grita lá, desgraçada, maldita. Eu mato sim. Dá uma sacolinha, amor. Eu mato se você reagir. Uma sacolinha, amor. Uma sacolinha, Quero amor. dinheiro. Quero dinheiro, porra. Tá na gaveta aqui, moço. Quero dinheiro, porra. Vai. Aí, ó. Aí só tem moeda. Quero tudo. Vai, deita aqui lá. Mas pega o revólver, Eu tô quietinho. Eu tô quietinho. Pega o revólver. Deita. Toma, agora. Quero, deita. Tó. Vai deixar. Aí, Deita, essa cola. deita. Deita lá. Deita. Vai, amor, socorro. Olha a violência que eles praticam com ela dentro da banca. Praticamente empurra, porque lá é uma área curtinha, estreita. Eles empurram e falam assim, cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro? A violência que é desferido dele para com a proprietária da banca. Dá um pause no vídeo, desse jeito que está aí. Vamos pensar uma coisinha pequenininha, básica. A distância dessa banca com a central da muralha digital. Vamos estipular aí uns 150 metros. É aí que eu falo para vocês. Quando nós participamos da audiência pública, quem instalou as câmeras, colocou a tecnologia, falando que colocou a melhor coisa que existe, ele começou a falar de tecnologia. Onde que foram colocadas as câmeras, que câmera que foi colocada, como está sendo feito, falou um monte de coisa. E daqui a pouco vocês vão ver, a mesma coisa que eu falei na audiência, eu vou colocar agora em termos de monitoramento das câmeras. A câmera, ela só funciona depois que o crime aconteceu, aí eles vão pegar as imagens, aí é que eles... Palavras do responsável que fez a instalação das câmeras, que ele falou lá na audiência pública. Aí pega as imagens, aí faz uma análise do que está acontecendo. Ou seja, pós-crime acontecido. Agora nós vamos...
palavra dele. Agora a gente entrega as imagens, a gente coloca o título que quer, as câmeras procuram sozinho. Pós-crime. Aí o que acaba acontecendo? A agressão, ela continuou sofrendo. Se realmente, olhe bem, é aquilo que eu friso sempre. Se a muralha digital tivesse inteligência profissional atrás das câmeras, se tivesse inteligência profissional atrás das câmeras, porque lá deve ter câmera para cá, só que não tem ninguém olhando para as câmeras. Ou se tem, está olhando para as câmeras e não está enxergando nada. Porque precisou o crime acontecer, ela ser, proprietária da banca, ser humilhada aqui dentro, agredida de certa forma, e somente após aí que ela vai procurar socorro. Aí é que eles vão pensar em procurar nas câmeras o que aconteceu. Enquanto que se já tivesse alguém olhando para as câmeras, a probabilidade de prender o marginal ainda aqui dentro seria maior. Como nós temos falado, dos furtos na área central. Tem a câmera, por que não tem ninguém olhando para a câmera? Você aí em casa agora, você não está olhando para a televisão? Se tivesse agora um profissional, mas são muitas câmeras, é só ter tirocínio policial, é só treinar o policial o que ele tem que ver nas câmeras. Isso não é possível. É possível sim. E vou dizer, quando comandava o batalhão, foi feita a instalação do mesmo sistema na cidade de Indaiatuba. Por que lá pode e aqui não? Por que lá funciona, aqui não? Por que lá tem inteligência policial atrás das câmeras, aqui não? Estou falando que eu estou pegando exemplos práticos. Estou falando porque eu, pessoalmente, conheço o sistema de Indaiatuba. E a prefeitura não tem como não falar, porque eles foram em Indaiatuba conhecer o sistema lá. Por que lá funciona, aqui não? Será que é porque tem gente sentado na cadeira em berço esplêndido e não faz nada? Aí aconteceu o crime, aí foram denunciar, denunciaram, vamos verificar o que a gente tem nas câmeras. E aí encontraram. O que era para ter sido preso em flagrante, tiveram que fazer depois. Aí depois se mobiliza todo mundo. Por quê? Porque aconteceu nas barbas da central da muralha digital. Foram e conseguiram, tanto que prenderam o marginal. Vejam só. Prenderam o marginal e sua esposa na região do Canaã, aqui em Mogi Guaçu. Olha o tempo que teve, o desgaste, vamos dizer assim, o valor que teve que ser gasto para ficar indo atrás até descobrir quem que era o cidadão. Ainda bem que foram e prenderam. Agora eles passam lá na audiência de conciliação, lá na audiência de custódia, e vão ser liberados. Duvido não serem. Duvido. A hora que eles passarem na audiência
de custódia? Duvido. Só se eles já tiverem condenações anteriores, passagens, alguma coisa. Se não, caso contrário, vão ser liberados. É prático isso. É o que está na lei. Vamos para a audiência pública que trataram sobre moradores de rua. Antes de primeiramente falar da audiência dos moradores de rua, eu vou falar Juliana... Nossa, Arcane, alguma coisa assim. Juliana, obrigado pelas palavras. E a Juliana, no final das minhas falas, eu escutei um assim, Yahoo! Ou seja, alguém falou aquilo que eles queriam falar. E depois eu conversei com ela e falou assim, Coronel, o senhor falou aquilo que a gente queria falar. Juliana, obrigado. Forte abraço. Porém, nós vamos começar com as falas da Mariane, que também falou da mesma região, da região do Parque Cidade Nova, São Carlos, toda essa área aí, eles têm um grupo, se não me falha a memória, 308 moradores no grupo, para tratar sobre a situação de criminalidade. Vamos ver se vocês dão ênfase, ou se vocês ouvem duas palavras que ela fala que realmente representam o que a população está dizendo. Vejam só. E a gente pede, e isso acontece, e nada mudou. Sobre a iluminação, ocorreu a iluminação no bairro. Isso não coibiu que os assaltos acontecessem às 10 da manhã num sábado. Isso não mudou que os assaltos aconteçam ao longo do dia. A Mariane, teve uma hora que ela falou para vocês, depois se vocês quiserem, vocês voltam no nosso vídeo, que ela fala assim, que falaram que iam fazer isso, fazer isso, fazer isso, fazer isso, um monte de coisa, aí ela completa assim, nada mudou. O pedido dos moradores, reunião com a polícia e assim vai, papapá. Aí ela fala, nada mudou. Ela que falou, e eu concordo. Sabe por quê? E eu vou dizer agora. Porque todo mundo chega em algum ponto e começa blá, 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 blá. Ou estão falando o que estão fazendo, ou estão inventando desculpas. Ou estão falando que acham que estão fazendo alguma coisa. Lembra que eu falei no Jornal da Fábrica de Linguiça? Eles fazem a mesma coisa, não produz resultado, mas ele acha que eles estão fazendo. E aí dá o que ela falou. Nada mudou. Várias pessoas falaram. Eu vou pegar da Mariane, do padre Anderson, do vice-prefeito e as perguntas que eu fiz. As perguntas não. A pergunta que eu fiz. A pergunta que eu fiz. Fiz uma pergunta. A pergunta que eu fiz. Então vamos ver agora as falas do padre Anderson. Vejam só. A cidade procure trazer para cá um lugar de recuperação de dependentes químicos, onde nós possamos tratar das pessoas que são da nossa cidade. Porque nós ficamos esperando vagas e vagas e vagas e hoje nós estamos tendo reclamação de que essas pessoas estão tomando lugar até das outras pessoas no centro de saúde. Né? Então nós estamos com esse problema também. Já tentamos por diversas vezes trazer a Fazenda Esperança para cá, esse trabalho não andou, esse projeto não andou, nós precisamos rever isso daí, precisamos de encontrar um lugar onde a gente possa realmente tratar as pessoas da nossa cidade e garantir que isso não demore tanto e nós possamos ter muito mais pessoas tratadas e ajudadas nesse sentido. Padre Anderson sentiu na própria pele dele o furto que aconteceu na igreja. E quando ele começa a falar das internações, aí eu falei, não, agora eu tenho que falar também. Porque o que ele falou é o que eu estava ouvindo na rua. É o que eu vejo na rua. É o que eu converso na rua. É com quem eu falo, estou andando na rua. Vocês já me viram que eu mostro para vocês que eu estou andando nas ruas.
E vocês veem que teve uma fala do Padre Anderson, que eu já falei aqui também. O que ele falou aqui? Eu achei bem interessante. Aqui, ó. Estão tomando o lugar de pessoas no centro de saúde. Por quê? Porque a prefeitura vai na rua, sem planejamento nenhum. Eles falam assim, hoje nós vamos fazer uma operação para ficar fazendo vídeo. E aí leva todo mundo para o PPA. Ou seja, quem estava lá esperando, continuou esperando horas, porque eles tiveram que passar todos os moradores de rua, que eles levaram para o PPA. E pior, foi aí que nesse dia eu fui conversar com as pessoas ali fora. Foi aí que eu conversei também com morador de rua, com assistente social. Ali, ó, na hora que eles estavam onde? No PPA. Conversei com a população que continuou esperando muito mais tempo. Ali estava indignado. A população que estava esperando, assistente social que estava vendo que eles só estavam fazendo gueri-gueri e oba-oba, e os moradores de rua que estavam sendo usados como massa de manobra para ficar fazendo vídeo. E aí, com base nessas situações, e o que eu ouvi na área central, que eu fiz as perguntas. Só que antes de eu mostrar o que eu falei na audiência pública, foi uma pergunta. Não precisa nem colocar o vídeo inteiro. Coloca o vídeo aqui do vice-prefeito. Pode colocar aqui, para a gente ficar conversando sobre a situação do vice-prefeito. Dá um pause. Primeira coisa. O vice-prefeito pegou uma folha de papel aqui, que se fosse no nosso tempo escolar, era uma apostila. De tanta folha que ele foi virando e falando. Era uma apostila. Se tirasse o papel da mão dele, não falava nada. Ele falou por mais de 1 hora. Só para vocês terem noção. Ele falou, foi o primeiro a falar. Ele falou por mais de 1 hora. A audiência era para tratar sobre morador de rua, para tentar encontrar uma solução para o problema. E ele ficou 1 hora falando. A prefeitura faz isso, a prefeitura faz isso, a prefeitura fez isso, a prefeitura vai fazer aquilo, está precisando de dinheiro, o Estado está devendo. A população que estava lá já estava transtornada. Sabe por quê? Porque a população é próprio do ser humano. A gente presta atenção 3 minutos, 5 minutos. E aí vê que uma pessoa está lendo um papel, todo mundo começou a devagar. Um conversava com o amigo do lado, pegava o papel e por fim não estava nem ouvindo mais o que ele estava falando. Até teve uma pessoa que falou assim, vamos bater palma para ver se ele entende que já tinha que acabar? E aí ele fez uma grande piada, fenomenal. Falou assim, ó, eu já falei 1 hora, ainda cabe eu falar mais 1 hora ainda. A população já estava que não estava querendo até ir embora. Tanto que muita gente começou a ir embora. Por quê? Porque ficou falando que a prefeitura faz isso, a prefeitura faz aquilo. Se fizesse, tivesse dado resultado, a banca da capela não teria sido furtada, roubada, porque a muralha digital teria sido, pegava o morador no flagrante. Os furtos da área central, a muralha digital teria pego. E aí ele começou a enaltecer o serviço da muralha digital. Ela não funciona, eles não entendem que ela não funciona. É só ir em Indaiatuba, eu pego lá, porque lá eu conheço pessoalmente. Não estou valorizando Indaiatuba, estou falando porque lá eu conheço, sei que funciona. Inclusive a inteligência policial. Ele começou a falar, achou que estava abafando. E ninguém estava nem aí pelo que ele estava falando. Aí, várias pessoas falaram. Aí, me chamaram para falar. E eu fui. Vejam só.
O próximo a fazer uso da palavra é o Coronel Costa. Essas considerações que eu estou fazendo aqui, exclusivamente, são porque nós fomos no centro conversar com os proprietários de estabelecimentos comerciais. Nós procuramos assistentes sociais que trabalham na rua propriamente dito, bem como também com os moradores de rua. Então, todas essas perguntas estão calcadas em pessoas que eu ouvi diretamente no local, não necessariamente da minha própria pessoa. Casa de passagem. Quando se fala de casa de passagem, tem aquela ideia que o morador de rua vai chegar, vai tomar banho, vai trocar de roupa e tudo mais. Porém, nós temos que pensar no pós-casa de passagem. Quando se sai da casa de passagem, ele tem que ir para o CAPS, para o ESCA e para outras instituições da área da saúde. Detalhe, não tem transporte, eles não têm acompanhamento, eles são literalmente lançados na rua para sair da divisa de Mojimirim, cortar a cidade toda até chegar a esses estabelecimentos, se conseguirem chegar, porque eles são viciados. Por mais que nós queremos usar outros nomes, dependente químico, dar outra situação, eles são viciados. E nesses trajetos, eles encontram biqueiras, quem está vendendo fumo, quem está vendendo álcool, como o vice-prefeito falou, dando esmolas para comprar daqui, ali, tudo mais e acolá. Aliás, vice-prefeito, por gentileza, uma sugestão. Você colocou na placa lá, não dê esmolas. Poderia complementar embaixo, encaminha a Secretaria de Assistência Social. Seria mais humano também dessa parte. Sugestão minha. Detalhe, quando se fala em internação compulsória, ela é bonita para se lançar na rede social. Mas, como eu disse, nós temos que olhar na situação prática da internação compulsória. Primeiro, a internação compulsória ela dura 3 meses, exclusivamente. Depois dos 3 meses, o que é feito com esse morador de rua? Que acompanhamento a Secretaria de Assistência Social o tem, o faz? Porque é bonito chegar na rua, vai ser internação compulsória, faço o vídeo e lanço na rede social. Isso é um fator. Mas e pós a internação compulsória, que só dura 3 meses? Depois disso, curou, não curou, sarou, não sarou, ele volta para a rua. Não sei se vocês tinham conhecimento disso. Detalhe, se faz a internação compulsória forçada na rua, mas e aqueles que estão dentro da casa de passagem e já pediram para serem internados e não foram? Não sei se vocês sabem, mas dentro da casa de passagem tem morador de rua que pediu para ser internado e a prefeitura não fez a internação. O motivo não sei, eu só estou falando porque a informação que eu tive de dentro da casa de passagem, de assistente social e dos próprios moradores de rua. Detalhe, o ESCA falou que ele fez 1.800 abordagens. Porém, pela própria Secretaria de Assistência Social, Mogi Guaçu tem aproximadamente 200 moradores de rua. Ou seja, se nós arredondarmos para 2.000, cada morador de rua foi abordado 10 vezes. Só que aí eu fui no morador de rua e perguntei da abordagem. A abordagem é literalmente da forma como eu vou fazer para vocês. Vou pegar você, Ditão, como exemplo. Ditão, você quer ser internado compulsoriamente? Não. Então está aqui, lança no relatório, Ditão não quer ser internado e vai. Palavras dos moradores de rua. Que acompanhamento está sendo feito? Por favor, secretaria, não estou falando se é verdade ou não, só estou falando que eu consultei com os moradores de rua. 2 minutinhos, está chegando lá, está no final. Comandante da PM, em 2025, a prefeitura lançou que atribuiu à Polícia Militar a autoridade para fiscalizar esses estabelecimentos comerciais.
e nós não temos visto nenhuma operação nesse sentido. A pergunta que eu lhe faço, não sei se vai falar agora ou depois, não está sendo feito porque teve falha na lei ou foi só um oba-oba que foi lançado atribuindo à Polícia Militar? Por quê? Se foi atribuída à Polícia Militar e até agora não foi feito nenhuma operação, eu gostaria de saber do capitão por quê? Porque se der o poder e ele não está utilizando, e agora nós estamos vendo essa operação de choque na situação que está, a gente quer que alguém está deixando uma situação meio de lado. Obrigado a todos. Nessa hora, vocês viram que eu cortei um pedacinho, porque eu só queria pegar a parte que eu falei de morador de rua. Como era uma audiência de morador de rua, eu gostaria que frisasse bem a situação morador de rua. E eu falei várias coisas. E eu digo para vocês, tirando... Pode dar um pause no vídeo. Nossa, agora que eu estou vendo como eu sou orelhudo, hein? Nossa, tamanho de orelha. Esquenta a cabeça. Sou assim mesmo. Meu pai tinha uma igualzinha. Sabe aonde que eu tirei 90% dessas informações? Foi quando eles levaram um bando, vamos dizer assim, descarregaram o morador de rua no PPA. Aí que eu fui conversando com todo mundo. Foi aí que eu tirei praticamente 90% do que eu perguntei. Porque a primeira pergunta que eu fiz foi referente aos comerciantes da área centro. Como não se tratava muito relacionado, mas sim ao CONSEG, também foi uma reunião, por isso que eu tirei só essa primeira parte. Mas a segunda foi que eu falei sobre morador de rua. E, capitão, falo diretamente a você. Quando você falou, você está convidado a montar uma chapa aqui para o CONSEG, não adianta eu montar uma chapa para o CONSEG se quem tem que fazer o policiamento da rua está sentado e não está fazendo. Pego aí as palavras da Mariane. Nada mudou e não está mudando. Porque vocês viram a minha fala quando eu disse, em 2025 a prefeitura fez uma lei atribuindo à Polícia Militar para fazer fiscalização nos desmanches. A prova que ela não fez, foi o que a prefeitura fez essa semana, essa operação de choque. Ela está indo nos desmanches, está encontrando jogo de azar, arma, bicicleta roubada, geladeira, tudo mais. Então significa que a Polícia Militar não está fazendo, não por culpa dos policiais lá embaixo, porque o comando está deixando de planejar isso. Porque se a prefeitura fez a lei e a Polícia Militar não está executando, alguém está sentado em berço esplêndido e não está realizando. E a prova disso foi essa operação de choque da prefeitura. Tem aí as fotos para a gente, só para mostrar o caminhão lá em cima? Um caminhão de bicicleta roubado, um caminhão de geladeira sem procedência. Roubada não, porque a gente não tem procedência, não dá para saber disso. Uma moto roubada lá dentro, olha aqui, isso aqui é um caminhão de bicicletas, dentro de um local de sucata. Significa que a Polícia Militar não está fazendo, mas não os policiais da rua, porque ninguém está determinando que eles façam essas operações. Mas é só operação delegado. Capitão, vá falar conversa mole para boi babar e dormir. Jogo de azar aqui, É o que eu falo. São coisas simples que resolveriam o problema lá na frente. Por que não fez? Foi a minha pergunta. Foi problema na legislação ou foi porque alguém ficou sentado e não fez nada? A prefeitura foi, fez e pegou. Por que a Polícia Militar, que já tem autoridade, a gente faz o boletim de ocorrência e manda para a prefeitura.
Vá catar abobrinha no asfalto com enxadão de borracha. Vai inventar outra desculpa. Quando você falou assim, ai, coronel, faça uma chapa aí, vai. Para quê? A população pediu para você. A população pediu para você. E qual foi a resposta da população? Nada mudou. Nada mudou. Parece que essa situação está cômoda para todo mundo. Nada mudou. Vamos continuar o que eu falei? Um morador de rua ser entrevistado pelo ESCA. Palavra do morador de rua, não sei se é verdade. Aí eu fui pesquisar na prefeitura. Fizeram 1.800 abordagens em 2025. Aí eu fui verificar, Mogi Guaçu tem 200 moradores de rua. 200. Se em vez de 1.800 fosse 2.000, cada morador de rua foi abordado 10 vezes. Teve morador que falou, palavra do morador. Eu falei para vocês, tá lá na Câmara, para todo mundo ouvir. O morador chega, você quer ser internado? Não. Seu nome? José da Silva. José da Silva não quer ser internado. Uma abordagem. Para mostrar que não está dando certo, é só olhar a situação que está na rua. Que nem eu falei para o prefeito assim, não dê esmola. Eu não dou esmola e faço o quê? Vira as costas para o morador de rua? Ele é um indigente? Ele não é um ser humano? Ele não é um filho de Deus? Igual a Judite falou assim, eu não dou esmola e não dou comida. Se quiser vai trabalhar. É a posição dela. Ela pensa assim, que seja assim. E aí a gente chega para o morador e fala assim, vocês ficam na casa de passagem, eles não encaminham vocês para assistência social? Ele falou assim, ai coronel, a gente sai lá da Avenida Mojimirim e a gente tem que vir aqui. Eles não nos dão transporte, palavras deles, estou só falando palavras deles, eles não nos dão transporte. A gente vem vindo no caminho, aí encontra os amigos, alguém dá uma esmola, a gente compra uma bebida. Você sabe, a gente é, palavras dele, nós somos viciados. Aí às vezes a gente nem chega aqui, a gente para no meio do caminho. Foi o que eles falaram, palavras deles. Porque quem nós temos que ouvir são eles. É eles que precisam de ajuda. É eles que precisam de um prato de comida. É eles que precisam tomar banho. Inclusive as palavras da Janaína, nós não colocamos aqui, que ela mesma fala. Que nessas casas, palavra dela, que nessas casas teria que ter uma máquina para lavar a roupa, porque a roupa deles são imundas, um local para eles tomarem banho, um local que eles possam dormir, um local que eles possam comer. E um local que possa ter uma pessoa que possa ajudá-los a sair disso. A própria Janaína falou, por que a prefeitura não cria frentes de trabalho para os moradores de rua? A lei permite. Aí depois que eu falei tudo isso, eu não consegui esperar o término da audiência, porque já estava passando das 10 horas da noite. Aí eu falei, desculpa, mas eu não vou aguardar mais. Aí eu peguei e saí. Aí hoje pela manhã, recebi um telefonema do secretário de Assuntos Jurídicos. Ele falou assim, coronel, vem aqui para a gente bater um papo, que eu quero explicar algumas coisas para vocês, em razão do que eu falei. Aí ele vai chamar A, B, C, D, E, só de procurador
da prefeitura, ele falou que vai chamar acho que uns 3 ou 4. E aí vai chamar de vários setores da prefeitura. Para que será para mim só? Por que não para a população toda? A população tem que saber. A população que precisa de respostas. Senhores, falei demais hoje. Obrigado a todos. Estamos encerrando a semana hoje. Estamos encerrando o mês hoje. Semana que vem, já estamos no mês de agosto. O mês do cachorro louco. Quando era criança, a gente falava que era o mês que os cachorros normalmente pegavam raiva, porque o BEA não aplica vacinação em massa antirrábica na nossa cidade. Nem na região, tá? Não é só aqui não. Obrigado a todos. Fiquem com Deus. Um grande e forte abraço. E até o mês que vem, segunda-feira.